Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou entrar em mais detalhes sobre o golpe mortal da Ucrânia na Rússia, principalmente sobre os seus grandes ataques envolvendo energia nuclear da Rússia. Então assiste o vídeo até o final para você entender tudo o que aconteceu. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Central do Mundo, o seu canal com as informações de última hora da geopolítica mundial e principalmente sobre o boletim da guerra que acontece nos mais diversos locais do mundo, principalmente no conflito Rússia versus Ucrânia. Então, se você não quiser perder nenhum vídeo nesse canal, onde a gente posta vídeo todo dia, mais de uma vez por dia, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Olha só, galera, hoje é o dia 4 de junho, né? E a gente teve aqui recentemente um grande ataque da Ucrânia na Rússia, né? Isso, inclusive, não é novidade, eu já trouxe aqui essas informações em alguns vídeos, né? Em mais de alguns vídeos sobre vocês, mas aqui eu queria entrar em mais detalhes, né? Falar as coisas minuciosamente sobre isso que aconteceu. Então vamos lá, galera. Eu tô aqui no site da RFU News e eu tô utilizando esse site principalmente por causa dos mapas que esse site usa, que sinceramente são espetaculares. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, o tamanho da Rússia. Olha só isso aqui, cara, é realmente gigantesco, né? Eu não consigo nem conceber direito às vezes. E aqui está o tamanho da Ucrânia, vocês estão vendo aqui no mouse em azul. E aqui a gente também tem, onde vocês estão vendo aqui bem pequenininho aqui na frente, em cima da Polônia, a gente tem também o outro pedacinho da Rússia. Então, esse aqui é toda a Rússia, certo? Essa aqui é a Ucrânia. Então vamos lá, galera, com os detalhes de hoje. A Ucrânia conduziu uma operação militar sofisticada, dando um checkmate nos serviços de segurança russo e desferindo um golpe mortal na aviação estratégica russa. Vamos lá. A questão aqui, né? A matéria fala checkmate. Checkmate dá para entender que a Rússia não tem mais o que fazer, o que não é o caso, né? Não é o caso, obviamente que a Rússia ainda tem um poderio militar muito maior. Vale falar que a Rússia é a maior potência nuclear do mundo, mais até que os Estados Unidos. A Rússia tem mais bombas nucleares do que o próprio Estados Unidos. Então, assim, checkmate é exagerado. É muito exagerado a notícia falar isso aqui. Agora, que foi um golpe sensacional em termos de estratégia de guerra, isso sem dúvida, galera, porque a Ucrânia estava simplesmente arquitetando esse golpe, esse ataque, há mais de um ano e meio. E foi um ataque dentro da Rússia, onde a Ucrânia conseguiu se infiltrar dentro da Rússia, e algumas áreas que ela atacou eram áreas extremamente distantes da Ucrânia. Então, olha só, por exemplo, essas duas áreas aqui perto da Mongólia e perto da China. Cara, olha onde a Ucrânia conseguiu atacar. É realmente sensacional em termos de estratégia. Foi um golpe. Tanto o Putin, sem dúvida nenhuma, foi humilhado. Existem diversas matérias trazendo essa manchete de que o Putin foi humilhado, e eu concordo completamente com essas matérias. De fato, não tem como a gente falar, porque, cara, olha o tamanho da Rússia, olha o poderio da Rússia, e mesmo assim a Rússia deixou ser influenciada por um país que estava um ano e meio arquitetando um plano, que esse plano não vazou. Então, cara, cadê a inteligência russa? Cadê aquela super rede de espiões da Rússia que não conseguiu prever isso? Então, sem dúvida, foi um golpe e tanto. Mas vamos continuar aqui porque eu vou falar mais coisas. Olha só. Depois de enviar remotamente diversos drones usando caminhões regulares como plataformas de lançamento, os ucranianos destruíram com sucesso dezenas de aviões estratégicos que a Rússia não pode mais produzir, prejudicando as capacidades ofensivas da Rússia por décadas. Ou seja, galera, esses ataques, esses aviões, né, que foram destruídos. Eu vi, por exemplo, muitas matérias falando que o principal
ponto, na verdade, seria a questão dos dólares, né? Porque isso vai trazer aí um prejuízo milionário de bilhões de dólares, na verdade, para a Rússia. Mas eu acho que o problema não é nem isso, galera. O problema é para você reconstruir de fato esses aviões, essas bombas, esses equipamentos que foram destruídos. Isso não acontece do dia para a noite, isso não acontece em um ano. A Rússia não vai chegar no mês que vem e vai repor todos esses equipamentos. Cara, demoram anos para você construir coisas desse nível. Então, a Ucrânia, cara, fez um golpe de mestre na Rússia. Isso, sem dúvida, a gente precisa falar. E olha só, a inovadora operação que teve o codinome de Teia de Aranha, né? Esse foi o nome aqui do codinome da operação. É um ataque de drone de forma meticulosa, planejada nas profundezas do território russo, marcando uma das operações especiais mais complexas da história militar moderna. Isso, sem dúvida, a gente precisa falar, galera. Isso aqui foi, sem dúvida, uma das principais operações da história, certo? Da história. Não é nem da guerra da Ucrânia, não é nem do século 21, cara, da história. Porque, cara, você conseguir fazer, né, como o próprio nome da operação fala, teia de aranha, você conseguir, cara, se espalhar. Olha esse gráfico aqui, que beleza. Como ele mostra aqui completamente, né? Até por isso que eu estou utilizando esse site para mostrar para vocês aqui esses mapas. Olha como eles conseguiram se infiltrar, olha como eles entraram aos poucos, colocando drones, colocando mísseis, cara, nessas áreas. E aí eles simplesmente fizeram isso de uma maneira que a Rússia não sabia e explodiram tudo ao mesmo tempo, cara. É uma operação sem dúvida genial, né? Então, sem dúvida, é uma das operações mais complexas e mais bem sucedidas da história do mundo militar. E olha só, após uma extensa preparação que durou mais de 18 meses, o Serviço de Segurança ucraniano lançou 117 drones de posições ocultas em toda a Rússia, atingindo 5 bases aéreas importantes simultaneamente. O objetivo era, claro, neutralizar a frota de bombardeiros estratégicos russos responsáveis por ataques diários de mísseis e bombas em cidades ucranianas e infraestrutura-chave. E além do mais, cara, uma questão, vocês podem ver, por exemplo, que 2 desses ataques aqui foram em áreas da própria Sibéria, cara, da própria Rússia asiática. Então, olha o quão distante a Ucrânia conseguiu fazer esses ataques. E além do mais, esses ataques, gente, além de toda a complexidade da própria guerra, ela passa uma mensagem muito grande de fraqueza da Rússia, cara, porque quando a gente analisa a Ucrânia, um país que está há anos tendo dificuldades com essa guerra, países que há anos sofrem com isso e que mesmo assim eles conseguiram invadir o território russo e eles conseguiram fazer esse ataque completamente coordenado durante 18 meses e destruir diversas instalações estratégicas, inclusive na própria Sibéria. Cara, isso mostra como a Rússia isso é um sinal de fraqueza da Rússia, além de tudo, sabe? Isso é um sinal para os aliados da Ucrânia, na minha opinião, um sinal de tipo, cara, olha, a Rússia não é isso tudo, a gente tem condição de vencer a Rússia se a gente se aliar. Então é uma coisa que eu acho que isso deveria acontecer. Eu já bato nessa tecla de que a gente não vai ter uma resolução de paz, a gente não vai ter esses acordos de paz aí, eles não vão sair do papel. Não dá, do jeito que está hoje, não tem nenhuma condição desses acordos saírem do papel. Eu acho que a Rússia vai tentar até o final conquistar a Ucrânia. E aí o que é que vai acontecer? Ou a Ucrânia vai perder depois de um tempo, né? Sei lá, se não for esse ano, vai ser no próximo, se não for no próximo, vai ser em 2027, ou vai ser uma questão de tempo para a Ucrânia perder, porque se a gente for pegar a capacidade geral, obviamente que a Ucrânia é mais fraca do que a Rússia, ou a outra possibilidade, na minha opinião, é outros países ajudarem a Ucrânia no fronte de batalha, e aí a Rússia vai ficar cada vez mais fraca e não vai ter capacidade de vencer essa guerra, a menos, claro, que ela peça ajuda a outros países extremamente importantes, como, por exemplo, a China. Então, e esse ataque mostra que a Rússia não é isso tudo, e a Rússia tem falhas. E se a OTAN
se a Europa se unir, eles podem sim vencer a Rússia. Então vamos ver aqui outras informações. Olha só, a logística operacional mostrou uma engenhosidade excepcional. Agentes ucranianos contrabandearam secretamente os drones FPV para a Rússia, né? A gente está vendo aqui outras imagens de como que funcionaram aqui essas rotas de contrabando, né? Como que eles fizeram, onde que eles chegaram, né? Vocês podem ver que eles, por exemplo, passaram aqui por outros países, né? Para invadir a Rússia, né? Então realmente foi de fato uma jogada genial. Olha só, armazenando em armazéns, os drones foram montados e colocados em cabines móveis de madeira, especialmente projetadas, montadas em caminhões alugados. Esses veículos foram então estacionados por motoristas regulares perto de cada base aérea alvo, o que permitiu a rápida implementação dos drones quando seus tetos foram abertos remotamente. Ou seja, acima de tudo, os caras ativaram isso remotamente, né? Então, assim, olha só, notavelmente o presidente Zelensky supervisionou pessoalmente a execução, ressaltando a importância estratégica da operação. Zelensky enfatizou a audácia da operação ao revelar que uma das sedes operacionais da Ucrânia estava localizada ao lado de um departamento local do FSB russo, destacando uma falha embaraçosa para a inteligência russa. Ou seja, é por isso, galera, que eu falo que o Putin foi simplesmente humilhado, porque a Ucrânia estava há 18 meses arquitetando isso, a Ucrânia estava dentro da Rússia, a Ucrânia estava ao lado de instalações russas durante meses. E a Rússia simplesmente não sabia de nada disso. Então, isso passa uma mensagem de humilhação da Rússia, cara. Olha só o que a Rússia fez. Então, de fato, isso aqui é algo sem precedentes para essa guerra. Então, aqui a gente tem outras imagens mostrando como que funcionaram isso, né? De como que foi também essa questão de levar os drones, né? Então, olha só. Curiosamente, um dos supostos armazéns fica ao longo da fronteira com o Cazaquistão, indicando que os ucranianos encaminharam sua montagem de drones, pelo menos parcialmente através de países terceiros como o Cazaquistão. Isso implica ainda que os serviços de inteligência ucranianos estabeleceram bases não apenas dentro da Rússia, mas também ao seu redor. Isso que eu acabei de falar, né? Eles entraram aqui por outros países. Entre as bases aéreas visitáveis estava a de Olenha, localizada perto de Munzbark, a 200 mil quilômetros da Ucrânia. Essa instalação hospedava bombardeios estratégicos com capacidade nuclear. Por isso que eu falei aqui no começo do vídeo sobre a capacidade nuclear da Rússia, que foi alvejada, né? Incluindo aeronaves Tu-95MS e Tu-160. Pelo menos 10 explosões foram relatadas aqui, com drones visando com precisão o armazenamento de combustíveis e aeronaves estratégicas. Ou seja, mais uma vez aquilo que eu falei. Aqui a gente tem outras imagens, aqui a gente tem, por exemplo, essa imagem aqui à direita é dessa zona aqui perto da Finlândia, né? Perto da fronteira da Finlândia. Aqui a gente tem outras áreas, né? Então aqui a gente pode ver essa área aqui, ó, aqui na Sibéria, onde foi feito o ataque. Aqui em cima vocês estão vendo algumas imagens, né? Então assim, a gente vê outras coisas aqui também de como que funcionaram essas imagens, como que foram feitos esses ataques, né? Então essa aqui é a mais louca de todas, cara, para mim, porque é muito longe, né? Olha só, uma base aérea russa na região de Amur também foi alvejada. E embora o ataque tenha sido relatado como mal sucedido no início, dados do satélite mostram que mais tarde um avião Tu-95 também foi destruído. Ou seja, olha a distância que os caras conseguiram atacar, gente. Olha só, a distância até é longe no próprio mapa, cara. Imagina isso no mundo real. É de fato surreal, né? É realmente absurdo. Olha só, para garantir a extração segura de seus agentes e desviar a atenção da Rússia, a Ucrânia orquestrou várias operações de sabotagem simultânea. Antes dos ataques de drones, 4 pontes ferroviárias foram explodidas, 2 no Oblast e uma no Oblast de Kursk e outra em Melitopol,
criando pânico generalizado e desviando o aparato de segurança da Rússia para a infraestrutura ferroviária, com os trens viajando sobre os trilhos enquanto as pontes explodiam. Esse pânico e caos só se espalharam mais ainda. Além disso, uma forte explosão seguida da detonação secundária abalou Severomorsk, a base administrativa da frota norte da Rússia, adicionando ainda mais confusão. Autoridades de segurança ucraniana enfatizaram que todos os participantes envolvidos retornaram em segurança à Ucrânia, afirmando que quaisquer prisões subsequentes de alto perfil encenadas pela Rússia seriam apenas teatrais para o consumo doméstico. Então, realmente, assim, galera, algo sem precedentes, é uma das maiores operações da história da história militar. Eu não digo nem história militar moderna, gente, da história militar de todos os tempos, porque realmente foi uma operação genial em termos militares. Então, galera, é o seguinte, esse foi aqui mais um vídeo no canal Central do Mundo. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. O Pix aqui do canal apareceu ao longo de todo o vídeo para você doar, caso você queira. Desde já, muito obrigado, e eu vou estar deixando aparecendo agora em tela os últimos vídeos que eu postei aqui no canal. Vale sempre falar novamente que a gente tem vídeo novo todo dia, mais de uma vez por dia. Então se inscreve aí. Muito obrigado, a gente se vê até o próximo vídeo e tchau!